Boa tarde, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao canal Curiosidades Americanas. Hoje nós vamos conhecer um dos maiores complexos culturais do mundo, que engloba a Filarmônica da cidade de Nova York, a Casa da Ópera e o Balé da cidade, que demorou 14 anos para ficar pronto. Eu sou Valdemir, apresentador, fundador e o CEO do canal Curiosidades Americanas. Nova York sempre teve um sonho de ter um complexo cultural que abrangesse a Filarmônica, a ópera e o balé da cidade, que de fato conseguiu, que chama Centro de Performance e Arte, conhecido como Lincoln Center. Mas para construir o Lincoln Center que nós conhecemos hoje, eles tiveram que destruir um bairro inteiro que chamava Lincoln Square. Mas era conhecido informalmente como San Juan Hills. Era um bairro pequeno, mas densamente populoso. Para vocês terem uma ideia, em um quarteirão viviam 5.000 pessoas e mais de 7.000 pessoas viviam lá no bairro inteiro. A maioria eram de origem italiana, bulgária, afrodescendentes, dominicanos, porto-riquenhos. 800 negócios pequenos e grandes foram obrigados a fechar as portas. As 1.100 famílias foram indenizadas, remanejadas, e foram anos de demolição até chegar à terraplanagem. E uma equipe de 12 arquitetos viajaram o mundo inteiro visitando as casas de ópera para fins de decidir qual seria a arquitetura do Lincoln Center, que hoje é o Art Nouveau. O complexo demorou 14 anos para ficar pronto. Em uma área de 66.000 metros quadrados, tem como sede de 12 companhias de dança e música, uma equipe de 12 arquitetos liderados pelo arquiteto americano Wallace Harrison, o mesmo arquiteto que projetou o prédio das Nações Unidas aqui em Nova York. Um fato curioso é que, bem no início da construção, o até então presidente americano Dwight Eisenhower deu a primeira cavada simbolizando o início da construção. Só para lembrar, o presidente Eisenhower, em 1959, foi o presidente que homologou os dois até então territórios americanos, o Havaí e o Alasca, em estados americanos. Bem, então o primeiro prédio a ficar pronto foi a Filarmônica da cidade, que abriu as suas portas em 1962, com uma capacidade para quase 3.000 pessoas. E é aí que o maestro brasileiro João Carlos Martins que se apresenta. Também os grandes concertos de Beethoven, principalmente a Nona Sinfonia, o piano de Stravinsky, o violino de Vivaldi, em especial as 4 estações, os clássicos de Mozart, a elegância e a finesse da música de Bach e a exuberância de Tchaikovsky. E os choros do nosso imortal Hélio Villa-Lobos. E muito mais. O segundo prédio a ser inaugurado foi o Balé da cidade, 4 anos depois, em 1966. O balé também tem uma capacidade para quase 3.000 pessoas. As apresentações são dos mais diversos clássicos, como o Quebra-Nozes, o Lago do Cisne e o Cisne Negro. Na companhia de balé, há vários brasileiros que fazem parte do corpo de balé. E o último prédio a ser inaugurado foi a Ópera da cidade, em 1966, que tem uma capacidade para quase 4.000 pessoas. É um teatro enorme, com 6 andares, com uma acústica impecável. E na noite de inauguração, que foi a noite de gala, a primeira ópera a se apresentar foi Antônio e Cleopatra, produzido pelo cineasta italiano Franco Zeffirelli. A orquestra foi nada mais, nada menos conduzida pelo compositor, musicista, maestro americano Samuel Barber. O maestro Samuel Barber foi um menino prodígio. Aos seus 9 anos de idade, já fazia a sua primeira composição. E durante a sua vida inteira escreveu várias óperas. Ele é considerado um gênio quando o assunto é música. No teatro da ópera metropolitana, o palco hidráulico é móvel, giratório, que foi um presente da Alemanha Ocidental nos anos 60. O teatro inteiro é repleto de lustres de cristal e há uma enorme na entrada com 10.000 cristais
que foi um presente do governo da Áustria. As paredes são forradas com papel de ouro, principalmente o teto. O prédio é todo feito de mármore italiano branco. Hoje o Lincoln Center é conhecido mundialmente como um dos maiores palcos de ópera. Foi nesse palco que estreou, talvez, a soprano americana de origem grega, mais completa e talentosa, a Maria Callas. Ela não só cantava, ela encantava e hipnotizava a plateia com sua voz e agudos afinadíssimos. Outro baritono peruano, Juan Diego Flores, toda vez que ele se apresenta na ópera, os ingressos esgotam super rápidos. Geralmente, ele sempre canta nas óperas de Rossini, como O Barbeiro de Sevilha e Lucia di Lammermoor. As produções da óperas, como Nabucco, Rigoletto, La Traviata, todas de Verdi, Carmen, do compositor francês Bizet, a Madame Borboleta, Turandot, Tosca, todas de Puccini, as Valquírias do alemão Wagner, são de tirar o fôlego. E não posso deixar de falar da flauta mágica do austríaco Mozart. Mozart é um dos maiores compositores que já existiu. Só para fins de curiosidade, a flauta mágica, quando Mozart terminou em 1791, ele faleceu 2 meses depois, aos 35 anos de idade. Durante a sua vida inteira, ele chegou a compor 300 obras. Nesse complexo há também uma escola de música, de arte, é a escola Juilliard. Essa escola é super renomada, não pelo preço, porque é uma escola caríssima. Para entrar nessa escola, o candidato tem que saber tocar algum instrumento, ou cantar, ou dançar. E o que mais pesa na admissão é o talento nato, o resto é secundário. Tom Cruise e o Dustin Hoffman estudaram lá. Também ainda, dentro desse complexo, há uma biblioteca pública e uma biblioteca dedicada só ao mundo da arte e ao mundo da música. Para as pessoas que estudam arte, cênica, música, é perfeita e tudo de graça. Como o Lincoln Center é um complexo cultural, o jazz não poderia ficar de fora. Há um outro teatro, um pouco menor que os outros, só é dedicado ao jazz, que chama Jazz Center. E todo verão, no centro do complexo, eles oferecem ópera gratuitamente. Nesse caso, é em telão, mas mesmo assim, é uma experiência única. Como qualquer grande cidade tem a sua concha acústica, Nova York tem a dela aqui no Lincoln Center. Quem se apresentou nessa concha acústica foram o Ileaê, o Olodum e outras bandas brasileiras. Hoje, o Complexo Cultural do Lincoln Center é uma fonte inesgotável de cultura, principalmente na área musical, para a sociedade americana. E os turistas que visitam uma cidade sempre visitam o complexo. O Lincoln Center é um must. É como se você fosse a Roma e não visitasse o Papa. Logo na entrada da Casa da Ópera, no lobby, há 2 murais de Marc Chagall. Ele pintou exatamente para o Lincoln Center em 1966. Um mural chama O Triunfo da Música e o outro chama Em Busca da Música. Cada mural mede em torno de 10 metros quadrados. Só um detalhe, quem quiser ver como era o Lincoln Center antes da construção, há um filme clássico de 1961 que chama West Side Story, dirigido pelos diretores Jerônimo Robbins e Robin Wise. Fica a dica. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e faça o seu comentário embaixo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.